Shall we have a word of prayer? Vamos orar. Our loving Father in heaven, Nosso amante Pai que estás nos céus, we thank you nós te agradecemos for your grace and for your mercy. por sua graça e por sua misericórdia. You have been with us through this week. O Senhor esteve conosco durante essa semana. You have kept us safe from many O dangers. Senhor nos guardou em segurança de muitos perigos. You have granted us strength to do what needed to be done. O Senhor nos deu força para conseguir fazer aquilo que era ser preciso feito. And now here we are, Father. E agora estamos aqui, ó Pai. You have brought us to this place. O Senhor nos trouxe até aqui. It is my prayer, Heavenly Father, É a minha oração, ó Pai que estás nos céus, that you'll grant each one of us your Holy Spirit. que o Senhor garanta a cada um de nós o teu Santo Espírito. That the purpose of you bringing us here this night Que o propósito de o Senhor ter nos trazido aqui esta noite, and tomorrow and on Sunday, e amanhã e também no domingo, that purpose will be fulfilled. que esse propósito seja cumprido. We know that you love us very much. Nós sabemos que o Senhor nos ama muito. And there are many things that you want us to understand. E existem muitas coisas que o Senhor quer que nós entendamos. But Father, Mas, ó Pai, we need your Holy Spirit. precisamos do teu Santo Espírito. Because I, the speaker, Porque eu, o pregador, am a human being. sou um ser humano. I'm not perfect. Eu não sou perfeito. Even though the impressions of your Spirit upon my heart may be from you, Mesmo que as impressões do meu coração sejam de Ti, the words do not always come out as they should. as palavras nem sempre saem da maneira que elas deveriam. I pray that if whatever I say or whatever is translated Eu oro para que qualquer coisa que seja dita ou traduzida, that you will use those imperfect words, que o Senhor possa usar essas palavras mesmo imperfeitas, that the Holy Spirit will take those words que o Santo Espírito pegue essas palavras and impress the hearts of those that are here, e impressione ela nos corações daqueles que estão aqui. to speak to them Que o Senhor fale a cada um delas the words that you want them to hear. as palavras que o Senhor quer que elas escutem. Heavenly Father, we want you to work here at this Congress, Ó Pai que estás nos céus, queremos que o Senhor trabalhe aqui neste congresso. that each one of us can learn that which you want us to learn. Que cada um de nós possa aprender aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos. And perhaps, Father, that which the speaker says, E talvez, Pai, aquilo que o pregador diz, we already know, talvez nós já saibamos. but we ask that you will help us in our minds to make different connections with the things we already know. Mas pedimos que o Senhor nos ajude a fazer, talvez, conexões com aquilo que nós já sabemos. That we can find answers and a deeper understanding of your word. Que possamos achar respostas em uma conexão mais profunda com a tua palavra. If some things are a little uncomfortable to us, Se algumas coisas forem talvez um pouco desconfortáveis para nós, we pray that your Holy Spirit will soften our hearts. pedimos que o teu Santo Espírito amoleça os nossos corações. That, Father, your Spirit will preserve unity in our midst. Que, ó Pai, que o teu Santo Espírito preserve a união em nosso meio. That we will recognize and respect the liberty that you've given every single one of us. Que nós reconheçamos e respeitemos a liberdade que o Senhor deu para cada um de nós. To have our own personal experience with you and your word. Para que tenhamos a nossa própria experiência contigo e com a tua palavra. We pray for those who are still coming this night. Nós oramos por aqueles que ainda estão por chegar esta noite. We pray for those who will be here, present here tomorrow also. Também oramos por aqueles que estarão presentes aqui amanhã. That you will indeed be in our midst. Que o Senhor possa realmente estar em nosso meio. That you will speak to us so personally. E que o Senhor fale a nós de uma forma tão pessoal. That we may make a profound experience with you. Que possamos ter uma experiência profunda contigo. We thank you, Father. Nós te agradecemos, ó Pai, In Jesus' name, em nome de Jesus.
Amén. Amém. Bem-vindo todos. There are some of you I've already met previously at other congresses, Tem alguns de vocês que eu já encontrei anteriormente em outros congressos and others I haven't met before. e outros que eu ainda não conhecia antes. But it is my pleasure and my privilege that you are all here to hear what the Lord has put in my heart. Mas é um prazer e um privilégio ter vocês aqui para escutar aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Right from the very beginning, Do começo já, I want to make something very clear for you. eu quero deixar algo muito claro para vocês. I am someone who speaks from the heart. Eu sou alguém que fala do coração. I'm not interested in trying to convince anyone of anything. Eu não estou interessado em tentar convencer ninguém de fazer nada. I am someone Eu sou alguém que who has had his own personal experience with Christ, já teve a sua própria experiência com Cristo and I want to share with you that experience. e eu quero compartilhar com vocês essa experiência. At the same time as I've had my own personal experience with Christ, E ao mesmo tempo que eu tive a minha experiência própria com Cristo, just like all of us, como todos nós, sometimes I really have to struggle to hold on to that experience. às vezes a gente tem que... could you rephrase that? Sometimes I have to struggle Às vezes eu tenho que lutar para me agarrar àquela experiência. because Satan does not want us to have an experience with Christ. Porque Satanás não quer que nós tenhamos uma experiência com Jesus Cristo. And if we have had an experience with Christ, E se nós tivemos uma experiência com Cristo, he wants us to forget it. Ele quer que nós esqueçamos ela. And one of the terrifying things is E uma das coisas aterrorizantes é when we have a very deep, personal and profound experience with Christ, que quando nós tivemos uma experiência muito profunda com Cristo and we permit ourselves to lose that experience, e nós nos permitimos perder essa experiência, there is always the danger that our heart will become harder. existe sempre o perigo de que o nosso coração se endurecerá. And it will be harder for Christ to engage us in this experience again. E vai ser ainda mais difícil para o Senhor amolecer o nosso coração e nos entreter nessa experiência novamente. And so sometimes what the Lord needs to do Então, algumas vezes, o que o Senhor precisa fazer is give us a bit of a shaking. é nos dar um sacolejo, uma sacudida. I am 4th or 5th generation Seventh-day Adventist. Eu sou a 4ª ou a 5ª geração de adventistas do sétimo dia. Now some of you may say, wow, what a blessing. Alguns de vocês podem dizer, que bênção isso. I think otherwise. Eu penso ao contrário. Because I feel in my religious experience Porque eu sinto que na minha experiência religiosa that I have a lot of Laodicea in my blood. que eu tenho muita Laodiceia no meu sangue. If you know what I mean. Sabe o que eu estou falando? I have this tendency to think, well, I keep the Sabbath. Eu tenho essa tendência de pensar comigo mesmo, mas eu guardo o sábado, I'm Adventist, eu sou adventista, etc., etc. etc, etc. Then there's no problem. Então, não tem problema nenhum. I'm safe. Eu estou seguro, But it doesn't work like that. mas não é assim que funciona. We're only saved through a relationship with Jesus Christ. Nós somente somos salvos através de um relacionamento com Jesus Cristo. Not through paying tithe, Não através de pagar dízimos, not through keeping the Sabbath, não através de guardar o sábado, not through being a member of the church. não através de ser um membro da igreja. We are saved through a personal relationship with Jesus Christ. Nós somos salvos através de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. And we must always remember, E a gente precisa sempre lembrar, this needs to be our priority. essa precisa ser a nossa prioridade. Christ first. Cristo primeiro, And when we make Christ first, e quando nós tornarmos Cristo o primeiro, everything else will come. tudo virá então.
but Christ first. mas Cristo deve ser primeiro. And this will be the focus of this Congress. E este será o foco deste congresso. The importance A importância of beholding, de contemplar, studying, de estudar, knowing conhecer the sacrifice of Jesus for me. o sacrifício de Jesus por mim. That knowledge Este conhecimento will work a change in our hearts. operará uma mudança em nossos corações. It will create in us Vai criar em nós new desires. novos desejos. We will talk about that tomorrow. A gente vai falar um pouco mais sobre isso The amanhã. biggest of all miracles. O maior de todos os milagres. Tonight, Hoje à noite, I'm going to preach to myself. eu vou pregar para mim, Okay? tá bom? And so please do not think I am preaching at you. Então, por favor, não pense que eu estou pregando para vocês. Because of my Laodicean condition, Porque, por causa da minha condição laodiceana, God always needs to give me a bit of a shaking. Deus precisa estar sempre me dando uma sacudida. Our study for tonight Nosso estudo para esta noite is called You Think You Are, é chamado Você Pensa Que É, but You Are Not. mas não é. The first work of the Holy Spirit in our lives O primeiro trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas is to create a sense of need. é criar um senso de necessidade. Many times, Muitas vezes, we don't have that sense of need nós não temos esse senso de necessidade, because we are good Adventists porque nós somos bons adventistas, and we do good e works. porque nós operamos boas obras, We forget Christ. e nós esquecemos Cristo. And I find it very interesting E eu acho muito interessante that many times que muitas vezes the people outside of the church as pessoas fora da igreja have a greater sense of need of Christ têm um senso muito maior da necessidade de Cristo than we do inside the church. do que nós temos dentro da igreja. And so tonight we're going to consider some Bible texts. Então, essa noite nós vamos ver alguns versos bíblicos We want to examine our hearts. e vamos querer examinar os nossos corações. And remember, E vamos nos lembrar, I'm talking to myself. eu estou falando para mim. Let's read the account of a man in Jerusalem before its destruction. Vamos ler o relato de um homem em Jerusalém antes de sua destruição. Grande Conflito, página 30. Durante 7 anos, um homem esteve a subir e descer as ruas de Jerusalém, declarando as desgraças que deveriam sobrevir à cidade. De dia e de noite, cantava ele funebremente, uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos 4 ventos, uma voz contra Jerusalém e contra o templo, uma voz contra os noivos e as noivas, uma voz contra o povo. Este ser estranho foi preso e açoitado, mas nenhuma queixa lhe escapou dos lábios. Aos insultos e maus tratos respondia somente: ai, ai de Jerusalém, ai, ai dos habitantes dela. Seu clamor de aviso não cessou, senão quando foi morto no cerco que haviam predito. It's an incredible story. É uma história incrível. This man Este homem walked up and down the streets of Jerusalem for 7 years, andava para cima e para baixo das ruas de Jerusalém por 7 anos, warning the people avisando as pessoas that the city would be destroyed. de que a cidade seria destruída. And in the end, E no final, he was destroyed with the city. ele foi destruído com a cidade. What can we learn from that? O que a gente pode aprender dessa história? Is it possible Será que é possível that we could know that the end is coming que a gente possa saber que o fim está vindo, and we are even preaching and teaching others estejamos até mesmo pregando e ensinando a outros that the end is coming, de que o fim está vindo,
And when that end comes, E quando aquele fim chega, we will be lost. estejamos nós perdidos. It's an interesting thought, isn't it? É um pensamento interessante, não é? There is actually a text Tem in the Bible texto na Bíblia that speaks of a people que fala de povo who will see que vai ver that the end is here, que o fim está aqui, but they will not be lost. mas eles não serão salvos. Jeremias 8:20. A colheita, Jeremias 8:20. A colheita passou, o verão está terminado. E nós não estamos salvos. These are people talking Isso são pessoas falando who know that the time of God's grace has finished. que sabem que o tempo de graça de Deus terminou And they know e eles sabem that they are lost. que eles estão perdidos. The story of this man in Jerusalem A história deste homem em Jerusalém will be repeated. será repetida. There will be people in the last days Haverão pessoas nos últimos dias who knew that the end was coming, que sabiam que o fim estava vindo, but they will be lost. mas eles estarão perdidos. And as I said, E como eu disse, I'm speaking to myself tonight eu estou falando para mim mesmo essa noite, because I've studied prophecy. porque eu estudei profecias. I believe that I have an understanding of where we are in history, Eu acredito que eu tenho um entendimento de saber aonde nós estamos no tempo profético da profecia and what is coming very soon. e do que está vindo muito próximo. But it is possible Mas é possível that even though I know all these things, que mesmo que eu saiba todas essas coisas, I could be lost. eu poderia estar perdido. And so God uses thoughts like these Então Deus usa pensamentos, ideias como estas to shake me, para me chacoalhar, to say, Cameron, para dizer: Cameron, don't go to sleep. não dorme, Don't lose this relationship I have with you. não perca esse relacionamento que eu tenho com você. Let's read some other scriptures. Vamos ler mais umas passagens bíblicas. Mateus 25, 1 a 12. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que, tomando os seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram insensatas. As que eram insensatas, tomando os seus lampiões, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com os seus lampiões. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite houve um grito: eis que o noivo vem, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam os seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, para que não falte a nós e a vós, mas ide ante aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre para nós. Mas ele respondendo disse: em verdade vos digo, eu não vos conheço. These 10 virgins, Essas 10 virgens, I imagine that they were very excited. eu imagino que elas estavam muito animadas. They were going to the wedding feast. Elas estavam indo para a festa do casamento. And I imagine that they would have spent some time Eu imagino que elas tenham gastado um tanto de tempo preparing themselves, se preparando, getting that their dress was nice and ironed, had no creases, tendo certeza que os seus vestidos estavam
bonitos, de que não tinham dobras nos seus vestidos, estavam bem passados, brushing their hair. pentearam os cabelos. In those days, they used makeup. Naqueles dias and eles jewelry. usavam maquiagem, joias. How long do women take today to prepare themselves to go to a wedding? Quanto tempo as mulheres levam hoje para se preparar para ir para um casamento? They're not the ones getting married, E elas não são as que estão se casando. but you would think they were the ones getting married Mas você acha que elas vão se casar pelo tempo que elas demoram. because they take that time to make themselves look very pretty. Porque elas demoram tanto para se preparar. And as they were preparing themselves, E quando elas estavam se preparando, do you think that it even entered their mind você acha que em algum momento entrou na mente delas the possibility that they would not be there at that wedding feast? Você acha que em algum momento elas pensaram que elas não estariam lá dentro daquela festa? In nenhum momento. They were certain Elas that they tinham were going to go. certeza de que elas iriam. Or they wouldn't have taken so much time to prepare themselves. Ou elas não teriam levado tanto tempo se preparando. And again, this is God talking to me. E mais uma vez, isso é Deus falando para mim. I can do so much preparation, Eu posso me preparar tanto, make so many changes in my life, fazer tantas mudanças em minha vida, painful sacrifices, sacrifícios dolorosos. and yet there is a possibility E ainda assim existe uma possibilidade that I will be left outside. de que eu vou ser deixado lá de fora. Why do I make changes? Por que que eu faço mudanças? Why do we make changes? Porque nós fazemos mudanças. Because we think that we will enter into the wedding feast. Porque nós pensamos que nós vamos entrar na festa de casamento. If we knew we were not going to enter, Se nós soubéssemos que nós não vamos entrar, we wouldn't suffer so much. nós não sofreríamos tanto. And so we make all of these changes Então nós fazemos todas essas mudanças with this hope and expectation com essa esperança e expectativa that we will enter into that marriage feast. de que nós vamos entrar naquela festa de casamento. But there were 5 Mas tiveram 5 who never entered in. que não entraram. Interesting, isn't it? Interessante, não é? Let's read another scripture. Vamos ler mais uma passagem. Mateus 13, 24 a 30. Apresentou-lhes outra parábola, dizendo: O reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto dormiam os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e seguiu o seu caminho. Mas, quando o caule cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Assim, os servos do dono da casa vieram e disseram a ele: Senhor, tu não semeaste boa semente no teu campo? De onde então vem este joio? E ele disse-lhes: O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres então que vamos e o colhamos? Ele, porém, disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-nos crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita eu direi aos ceifeiros: colhei junto primeiro o joio, e amarrai-o em fardos para ser queimados. Mas o trigo recolhei o meu celeiro. And so again, God says to Cameron, Então, mais uma vez, Deus diz para o Cameron: Cameron, are you the wheat or você, are you the tares? você é o trigo ou você é o joio? Be careful, Tenha cuidado, because as they are growing, porque à medida que eles crescem, the tares and the weeds look very similar. o trigo e o joio são muito parecidos. It is possible É possível for me to think para mim pensar that I am wheat que eu sou trigo when I'm actually tares. quando na verdade eu sou joio.
These meditations like these Meditações como esta might make us feel a little uncomfortable talvez nos faça sentir um pouco desconfortáveis, because today, amongst Christians, porque hoje, em meio aos cristãos, we are looking for positive feelings. nós estamos procurando por sentimentos positivos. And we want messages that will tell us, yes, you are the wheat. Yes, you are the wise virgin. Queremos mensagens que vão nos dizer, sim, você é o trigo, sim, vocês são as virgens sábias. But my friends, Mas, meus amigos, when the Holy Spirit quando o Espírito Santo wants to prepare our heart to receive Jesus Christ, quer preparar o nosso coração para receber Jesus Cristo, it has to do a very special work on that heart. ele precisa fazer um trabalho muito especial naquele coração. It has to create a sense of need. Ele precisa criar um senso de necessidade, A sense of security. um sentimento, um senso de segurança Only comes through a personal relationship with Jesus Christ. só vem através de uma conexão com Jesus Cristo. But it's possible Mas é possível that we don't actually have that connection. que, na verdade, a gente não tem essa conexão. And the sense of security we have E talvez esse senso de segurança que a gente tem is a false security. seja uma segurança falsa. And so we must be constantly Então precisamos estar constantemente examining our hearts examinando os nossos corações to make sure that our priorities in life are correct. para ter certeza que as nossas prioridades estejam corretas. Tomorrow we're going to talk more about those priorities. Amanhã vamos falar um pouco mais dessas prioridades. Tonight, Hoje à noite, we're just contemplating nós vamos contemplar that it's possible, a ideia de que seja possível that we think we are, que nós sejamos, but the reality is mas a realidade é we are not. que nós não somos. Ellen White makes a commentary about this parable. Ellen White faz um comentário sobre esta parábola, Parábola de Jesus, página 32. Na parábola de Cristo, não nos é ensinado que julguemos e condenemos a outros. Antes, sejamos humildes e desconfiemos do eu. Nem tudo que é semeado no campo é bom trigo. O estarem os homens na igreja não prova que são cristãos. Very true. Muito verdade. And very important that we do not judge or condemn each other. E é muito importante que nós não julguemos nem condenemos uns aos outros. Because we might think that we are the wheat Porque nós talvez pensemos que nós somos o trigo and somebody else in the church are the tares, e a gente pense que alguém ali na igreja seja o joio and the reality could be to the contrary. e a realidade talvez pode ser o oposto. And so God is asking us to be very careful. Então Deus está pedindo que nós tenhamos muito cuidado, Or as Ellen White says, ou como Ellen White diz, don't go to your brother's garden não vá para o jardim do teu irmão to pull out the weeds tirar os matos dali when your own garden is out of control. quando o seu próprio jardim está fora de controle. Self-examination Examinação própria is very, very important amongst God's people. é muito, muito importante dentre o povo de Deus. Very important. Muito importante. If we are not willing to examine ourselves, Se a gente não estiver disposto a nos examinarmos a nós mesmos, the Holy Spirit cannot speak to us. o Espírito Santo não pode falar conosco. It's not always comfortable Não é sempre algo confortável to examine ourselves de fazer nos examinarmos, because many times we don't like what we see. porque muitas vezes a gente não gosta daquilo que a gente vê. But it's okay. Mas tudo bem, God is just trying to show us these things Deus está apenas tentando nos mostrar essas coisas, because He doesn't want us to fall into this spiritual sleep of Laodicea. porque Ele não quer que nós caiamos nessa Laodiceia espiritual.
Next paragraph. Próximo parágrafo. O joio era muito semelhante ao trigo, enquanto as hastes estavam verdes. Mas quando o campo estava branco para a ceifa, a erva inútil nada se parecia com o trigo, que vergava o peso das espigas cheias e maduras. Pecadores que pretendiam ser piedosos confundem-se por algum tempo com os verdadeiros seguidores de Cristo, e a aparência de cristianismo tende a enganar a muitos. Mas não haverá, na cega do mundo, semelhança entre os bons e os maus. Então serão manifestos aqueles que se ligaram à igreja, mas não a Cristo. Today, Hoje, I'm certain that I'm wheat. eu tenho certeza que eu sou o trigo. But in the time of the harvest, Mas no tempo de colheita, a very painful revelation. uma revelação muito dolorosa. Remember, Lembrem-se, the wheat and the tares look very similar. o trigo e o joio se parecem muito. Let God do the judging Deixa que Deus faça o julgamento, and let God do the separation. deixa que Deus faça a separação And make your priority e faça da sua prioridade yourself. você mesmo. There is a text that is very simple, Tem um texto que é muito simples, but is very important. mas é muito importante. 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Good advice? É um bom conselho? Yeah, very good advice. Sim, muito bom conselho. The moment that we think that we are standing, O momento que nós pensamos estar de pé, that's the moment we will fall. é este momento que nós vamos cair. And you know what Satan loves to do? E sabe o que Satanás ama fazer? He loves to exalt humanity Ele ama exaltar a humanidade to heights of being famous, a alturas de serem famosos, being rich, de serem ricos, heights of human pride. a alturas da pessoa ficar orgulhosa. And do you know why he exalts them? E sabe por que ele exalta elas? Because to him it's fun to throw them down. Porque para ele é divertido derrubar elas. Be very careful Tenha muito cuidado with your own human pride, com o seu próprio orgulho humano, with your own spiritual pride, com o seu próprio orgulho espiritual. because you can think Porque você pode pensar you are, que você é, but you are not. mas você não é. Another scripture, Outra passagem, Apocalipse 3, 14 a 17. E o anjo da igreja dos Laodicenses escreve: essas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno, e nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. You can see where I got the title of this study from. agora vocês podem ver da onde que eu peguei o título desse sermão. The true witness A testemunha verdadeira is speaking to us today. está falando conosco hoje. And he says, E ele diz, you think you are, você acha que você é, but you are not. mas você não é. And you do not know it. E você não sabe disso. You think that you have all of these wonderful doctrines. Você acha que você tem todas essas doutrinas You think maravilhosas. that you have all of this wonderful righteousness Você acha que você tem essa justiça maravilhosa. as a result of all these changes you've made in your life. O resultado de todas essas mudanças que você operou em sua vida. You have all these wonderful writings of Ellen White, Você tem esses maravilhosos escritos de Ellen White. the pioneers. O ponto é,
pioneers. Os pioneiros. Many different spiritual gifts. Muitos dons espirituais. But the reality is, Mas a realidade é, you're not actually very rich. você não é muito rico. The reality is, A realidade é, you're wretched. você é miserável. Desgraçado, miserável, pobre, cego. We can have all of these wonderful spiritual gifts, Nós podemos ter todos esses maravilhosos dons espirituais, but what do they produce in us? mas o que eles produzem em nós? As it said there, Como diz ali, we have need of nothing. nós não precisamos de nada. And you know what, my friends? Sabe, meus amigos, This is our condition. essa é a nossa condição. This is my condition. Essa é a minha condição. Because of all of these wonderful works, Por conta de todas essas obras maravilhosas, all of these wonderful teachings, todos esses ensinamentos maravilhosos, wonderful beliefs, crenças maravilhosas, we forget a gente esquece that there is one thing that we need de que existe uma coisa que nós precisamos, that we don't have. que nós não temos. Let's read the next scripture Vamos ler a próxima passagem, that tells us what we have forgotten. que vai nos dizer o que é que nós esquecemos. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos os demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes declararei, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. This is what I fear the most in my life. Isso é o que eu temo mais na minha vida. To hear Jesus say to me, Escutar Jesus dizer a mim, I never knew you. eu não te conheço. As I said before, Como eu disse antes, I have made precious experiences with Jesus Christ. eu tenho minhas preciosas experiências com Jesus Cristo. I found him Eu o encontrei at the bottom of the pit with no me. fundo do poço comigo. The pit that I myself dug. O poço que eu mesmo cavei. I found him there E eu encontrei-o ali, with me. comigo. Not up above Não lá em cima and him reaching his hand down. e ele estirando sua mão para baixo. No, Não, I found him in the pit with me. eu o encontrei no poço comigo. And at that time, it broke my heart. E naquele tempo, aquilo quebrou o meu coração. But you know what? Mas sabe de uma coisa? I am always in danger Eu estou sempre no perigo of forgetting that experience. de esquecer aquela experiência. And each of us here tonight, E cada um de nós aqui esta noite, each of us have had a precious personal experience with Jesus Christ. cada um de nós já teve uma preciosa experiência com Jesus Cristo. Maybe E talvez it was your personal experience foi with sua Christ experiência pessoal com Cristo that brought you into the Seventh-day Adventist faith. que te trouxe para a fé adventista. But you know what happens many times? Mas sabe o que acontece muitas vezes? Because all the wonderful knowledge we have, Por conta de todos esses maravilhosos conhecimentos que nós temos, all these wonderful doctrines that we have, todas essas doutrinas maravilhosas que nós temos, all of these wonderful works that we do, todas essas obras maravilhosas que nós operamos, all these changes we make in our lives, todas essas mudanças que nós fazemos em nossas vidas, we forget our experience with Jesus. nós esquecemos a nossa experiência com Jesus. And our need for him E nossa necessidade dele fades away se apaga
because we become dependent Porque nós nos tornamos dependentes upon the things we know and the things we do. das coisas que nós sabemos e das coisas que nós fazemos. And this is a problem with Laodicea. E este é o problema com Laodiceia. She has everything, Ela tem tudo, but the most important, mas o mais importante não. what is it? Que é o quê? Who is it? Quem é? Yeah, Jesus. Could you imagine Vocês conseguem imaginar Jesus speaking those words to you in the final judgment? Jesus falando essas palavras para vocês no dia final do juízo? Doesn't the thought of that just send a shiver down your spine? Esse pensamento de uma coisa dessas não te manda um arrepião no meio das suas costas? That's for me. Isso acontece comigo. And so when the Lord brings these stories from the Bible to me, Então, quando Deus traz essas histórias da Bíblia para mim, these illustrations essas ilustrações, that cause me to be more careful, Cause me, to be more careful, elas me causam a me tornar mais cuidadoso that give me a bit of a e shaking. me dá uma sacudida. I'm very thankful to the Lord. Eu sou muito grato ao Senhor. You know, it's like when you're in a situation, É quando você está ali em uma situação, maybe you're driving on the highway, talvez você esteja dirigindo numa autoestrada and you're so tired, e você esteja tão cansado and you're just starting to drift off. e você começa a comer faixa. And then suddenly, E aí, de repente, there's something that wakes you up. algo ali do nada te acorda. It's like, oh, yeah, okay. Ah, que bom. If you didn't have that experience, Se você não tivesse tido aquela experiência, into the mata, com toda a sua família, muertos. And this is what God wants to do with us. isso que Deus quer fazer conosco. Time is short. O tempo é curto. He wants us Ele nos quer, to examine our hearts. Ele quer que nós examinemos os nossos corações. He wants us to make sure that we are awake, Ele quer ter certeza de que nós estejamos acordados, that we are paying attention, que nós estejamos prestando atenção, we are listening to His voice. que nós estejamos escutando a voz dele. Because if we're not, Porque se nós não estivermos, the bride, the groom, and all the wise virgins will go into the wedding feast. o noivo, a noiva e todas as virgens sábias entrarão na festa. And we, E nós, He will say, I never knew you. ele vai dizer, jamais vos conheci. And all of these preparations that we have been making in our E lives, todas essas preparações que temos feitos em nossas vidas, all the sacrifices we have made, todos os sacrifícios que temos feito, will be in vain. terão sido em vão. You know, often the unconverted Christian Muitas vezes o cristão não convertido, who is forcing himself to make all these changes in his life, que está se forçando a fazer todas essas mudanças na vida dele, he looks out there at the people outside. ele olha para as pessoas lá fora He says, wow, e ele diz, uau, they're so happy. eles são tão felizes, They're having fun. eles estão tendo diversão, But here I am in my religion. mas eu estou aqui na minha religião It's not fun. e não é divertido. And the unconverted Christian O cristão não convertido, that is never converted, que nunca se torna convertido, what did they make all those sacrifices for? para que ele fez todos aqueles sacrifícios? They could have just gone out into the world. Eles poderiam apenas ter saído. And so if we do not want our religious experience to be in vain, Então, se nós quisermos que a nossa experiência cristã não seja em vão,
we must be very careful Precisamos ter muito cuidado to make sure that our priorities are correct. para que nossas prioridades estejam corretas. And if Jesus Christ E que Jesus Cristo and the relationship with Him e nossa relação com Ele is not our priority, não é a nossa prioridade, then, my friends, então, meus amigos, I'm sorry. sinto muito, But all these sacrifices you've made mas todos esses sacrifícios que você fez will be in vain. terão sido em vão. Let's read just one more scripture. Vamos ler mais uma passagem. And this one E essa aqui always scares me. sempre me assusta. Mateus 26, 17 a 22. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, os discípulos vieram até Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos para comeres a Páscoa? Ele disse: Ide à cidade a tal homem, e diz-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, ele assentou-se com os 12. Enquanto eles comiam, disse: Na verdade, eu vos digo que um de vós me trairá. E eles, demasiadamente tristes, começaram cada um a perguntar: Senhor, sou eu? ¿Soy yo? ¿Soy yo? No, Señor. Yo no quiero que es mí. Do you know what? Sabe de uma coisa? When you read the story there in Desire of Ages, Quando você lê essa história ali no Desejado de Todas as Nações, the one who betrayed Christ aquele que traiu a Cristo didn't know that he was betraying Christ. não sabia que ele estava traindo Cristo. He actually thought that he was helping him. Ele, na verdade, achava que ele estava ajudando a Cristo. Is it possible Será que é possível that we think that we are working for Christ que nós pensemos estar trabalhando para Cristo when the reality is quando a realidade é we are betraying him? estamos traindo Ele? Tomorrow Amanhã and Sunday, e domingo we're going to talk a little bit about God's work in these last days. vamos falar um pouquinho da obra de Deus nesses últimos dias. We might be surprised Talvez a gente se surpreenda as to what God's people com o que o povo de Deus should actually be doing today. deveria estar, na verdade, fazendo hoje. And it is good for us to know E é bom para que nós sabemos disso, because we want to help God, right? porque nós queremos ajudar Deus, não é? We want to be part of that final work of glorifying Him in the earth. Queremos ser parte dessa obra de ajudá-lo a glorificar esse trabalho, não é? But if we don't understand what His work is, Mas se nós não entendemos o que a obra dele é, and we are engage ourselves in a work that is not His work, e se nós estamos ocupados com um trabalho que não é o trabalho dele, then we are betraying Christ. então, na verdade, nós estamos traindo a Cristo. We must study Christ more than we do. Nós precisamos estudar a Cristo mais do que nós fazemos. As we study Christ, À medida que nós estudamos a Cristo, as we make Him the priority in our lives, quando tornamos Ele a prioridade em nossas vidas, our fears os nossos medos and our doubts e as nossas dúvidas will fade away. se dissiparão. Did you know that? Sabiam disso? When we read these texts, Quando nós lemos esses textos, they shake us. eles nos sacodem.
And you know why we feel that shaking so much? E sabem por que a gente sente esse saculejo tão forte? Because we know that in ourselves, Porque nós sabemos que em nós mesmos we do not have the strong and firm relationship with Jesus Christ that we should have. nós não temos a forte conexão com Jesus que nós deveríamos ter. We're all afraid of the future. Todos nós temos medo do futuro. We see things happening in the world. A gente vê as coisas acontecendo no mundo. We're afraid Temos medo that we may not be ready. que nós não estejamos prontos. We made many big changes in our lives. We have made many big changes in our Big? lives. Big. Nós temos feito muitas mudanças grandes em nossas vidas. We may have made many sacrifices, Temos feito muitos sacrifícios, but every single one of us mas cada um deles, is afraid. of us, He's afraid of the future. cada um de nós está com medo do futuro. Do you know why? Sabem por quê? Because each one of us Porque cada um de nós has little secret sins. Has little secret sins. Sins. Pecado. tem pecados secretos pequenos And we do not know how to conquer them. que nós não sabemos como conquistá-los, como vencê-los. Things that we do Coisas que nós fazemos when nobody is looking. que quando ninguém está olhando. Things that we do when we are feeling depressed. Coisas que a gente faz quando a gente está se sentindo deprimido. Things that only God knows. Coisas que Deus sabe. And we have tried to overcome them. E a gente tentou vencê-las. And we have tried to overcome them. E a gente tentou e tentou vencê-las. And we get frustrated with ourselves. E a gente se frustra conosco mesmo. Because we can see that we have overcome so many other things. E a gente pode ver, porque a gente vê que a gente venceu tantas outras coisas, But these little things, mas essas coisinhas, we don't know if we will be able to overcome them before the time of God's grace. a gente não sabe se a gente vai conseguir vencê-las antes do tempo de graça se fechar. We're going to talk tomorrow A gente vai falar amanhã. about how we can overcome these little sins. A gente vai falar de como a gente pode vencer esses pecados pequenos. We're going to learn A gente vai aprender that the only way de que o único modo we can ever overcome these big problems or little problems in our lives de que a gente poderá vencer esses pequenos ou grandes problemas em nossas vidas is by looking to Jesus Christ. é olhando para Jesus Cristo. The human being O ser humano does not have in himself não tem nele mesmo the power o poder to overcome para vencer habit, hábitos, vice, vícios, adicciones. é the same word. Is it mesmo? Okay. We do not have that power in ourselves. A gente não tem esse poder em nós mesmos. And we're going to learn E a gente vai aprender that even if God was to give us the power, que mesmo que Deus quer nos dar esse poder, that would not be sufficient. isso não vai ser suficiente. Because Porque the dog o cachorro will always go back to his vomit. sempre volta ao seu vômito. But God has a solution. Mas Deus tem uma solução. And tomorrow we're going to learn what that solution E is. amanhã a gente vai aprender qual é essa solução. My friends, Meus amigos, remember, lembrem-se, whatever I speak to you at this Congress, qualquer coisa que eu disser a vocês neste congresso, I speak from my heart eu falo do meu coração and I speak to myself. e eu falo para mim mesmo. But if God is speaking to you through me, Mas se Deus estiver falando a vocês através de mim, that's his work, not mine. essa é a obra dele, não a minha. Thank him for that E work. agradeça a ele por esta obra. Don't thank me. Não me agradeça. We will finish here because it's time to get some rest. Vamos terminar por aqui, porque já é hora de descansarmos um pouco.
And I'd like to ask that our brother who was reading the text can say a closing. E eu gostaria... First, we have a special item, actually. Okay. Yeah. Temos um louvor especial, depois eu vou pedir para o irmão que estava lendo os textos para nós fechar com a oração final. Sim. Perdão. Que amor é esse que do nada me criou, soprou em mim o Espírito e assim me fez viver. Que amor é esse que ao meu lado sempre andou, por onde quer que eu fosse, ajudando-me a vencer. Que amor é esse que um dia me salvou, em meio dos meus erros estendeu-me a sua mão. Que amor é esse que esqueceu o mal que eu fiz em toda a minha vida e me deu o seu perdão. Oh, sim, eu sei que amor é esse, vou dizer a quem quiser ouvir, levanto minha voz ao céu, o amor maior que nunca hei de compreender, o amor que tudo pode, é o amor de que amor é esse que transforma o coração, que dá sentido à vida, que redime o pecador. Que amor é esse que concede salvação, justificando o homem sem contar o que passou. Que amor é esse que nos prometeu voltar para dar a vida eterna a quem nele apenas crê. Que amor é esse que a própria vida deu, deixando a sua glória, vindo ao mundo pra morrer. Oh, sim, eu sei que amor é esse, vou dizer a quem quiser ouvir, levanto minha voz ao céu, o amor maior que nunca hei de compreender, o amor que tudo pode, é o amor de Se puderem, se colocar de joelho. Ó Pai querido, grandioso Deus, muito obrigado, Senhor. Pois nós sabemos, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, que somos miseráveis, desgraçados, cegos e nus, Senhor. Por favor, Pai querido, a Tua palavra, 1 João 1,9, fala: se confessarmos nossos pecados, o Senhor Jesus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém. Senhor, graças te damos, Senhor, pois o Senhor nos purifica, Senhor, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos declara justo, Senhor, mediante nossas transgressões, mediante os nossos pecados, Senhor. Por favor, Senhor, esquadrinha nossos corações, Senhor. Por favor, Deus Espírito Santo, nos ajude a confessar e se arrepender, Senhor. E nos ajude, Senhor, a vencer todo dia, Senhor, a nossa natureza carnal e pecaminosa, Senhor. Amém. Nos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Amém.